Midsommar é um filme do chamado Novo Terror, do diretor Ari Aster, que tem como tema central uma mulher perturbada pelo suicídio de sua irmã e pela morte dos pais, enquanto ela tenta de todas as formas manter de pé seu relacionamento já falido. No meio de toda essa confusão surge o convite de uma viagem para um festival de verão na Suécia com seu namorado e os amigos do mesmo. Começando pelo exórdio, a gente pode tirar o primeiro frame do filme, que nos apresenta uma gravura representando toda a linha narrativa do filme, que segue uma estrutura clássica de 3 atos, desde a tormenta da protagonista até o fim da sua jornada em Midsommar, chamando a atenção do espectador para os passos seguintes da trama. Como narração, o filme traz a nossa protagonista tentando lidar com o suicídio da irmã e a morte de seus pais. E como se isso já não bastasse, ela ainda tenta manter de pé seu relacionamento que não anda muito bem. Concluindo assim o nosso primeiro ato. Já como provas, podemos ressaltar diversos momentos do miolo da trama, que representam o seu relacionamento desestruturado e até abusivo, o trauma deixado pela morte da família e toda a estrutura cultural do festival sueco Midsommar. Dani, nossa protagonista, é convidada para o festival de verão por um falso senso de moralidade de seu namorado. Dani sabe disso e aceita mesmo assim, por medo de perder seu relacionamento. O grupo conhece o local e presencia rituais pagãos considerados por nós macabros. Isso faz com que a trama crie um clima de tensão ainda maior, causando intrigas e desentendimentos no grupo. A vila onde se passa o festival é um lugar belo. Todos vestem roupas leves e de cor branca. O sol brilha como nunca, e tudo parece em perfeita harmonia. Os rituais são belos, festivos e sempre acompanhados de bebidas estimulantes e alucinógenas, que levam os nossos personagens a verdadeiras viagens psicodélicas, e no caso de Dani, nada agradáveis. Fechando o nosso segundo ato. Como peroração, temos o encerramento do último ato do filme, trazendo nossa protagonista já em outro estado psicológico de confusão e aceitação, onde ela se vê acolhida com a sororidade das mulheres da vila e se vê cada vez mais distante de seu relacionamento, que no início da trama era um de seus principais motivos de tristeza, e cada vez mais perto de se libertar dos problemas que aprende em seus pesadelos pessoais. Finalmente, fechando nosso terceiro ato. Sobre a nossa análise de linguagem apolínea e dionisíaca, no que sabemos sobre a mitologia grega, Apolo e Dionísio representam 2 opostos de personalidade. Apolo, deus do sol, representa o que é belo e o que é certo, já Dionísio, deus do vinho, representa as festas, a ebriedade, o caótico e desarmonioso. Na trama de Midsommar, os personagens passam as 2 visões de personalidade quando tentam mascarar todos os seus sentimentos para poder pôr em ordem o grupo. Tudo é feito em conversadas escuras, dando a impressão de que aquilo é correto, porém não é. Com relação ao filme, mesmo sendo chocante ou dionisíaco no caso, o filme esbanja beleza, tanto nos trajes do figurino como na arquitetura e nas artes. Ou seja, Apolínea em sua ordem e beleza. Porém com um pouco de sangue e cenas fortes, que o torna especial mesclando uma linguagem apolínea e dionisíaca ao mesmo tempo. A bagagem de referências usada por Ari Aster no filme é grande, a começar pelo próprio festival Midsommar, que de fato é um festival folclórico que acontece até hoje nos países nórdicos, inclusive a Suécia. O Midsommar era de fato uma festividade pagã feita pelos vikings para os deuses nórdicos, para celebrar a época da colheita e da fertilidade da terra. Porém, com a conquista dos vikings e a conversão deles para o cristianismo, a festividade, através do sincretismo religioso, foi transformada em uma espécie de festa junina, celebrando São João. O filme também faz referência a grandes tapeçarias medievais, encontradas durante todo o filme, desde o primeiro frame até na casa dos hóspedes e na tapeçaria que conta a história do feitiço de amor. As tapeçarias medievais contavam grandes histórias de seus reis e de seus povos. O filme, através disso, faz várias autorreferências, como por exemplo, no começo do filme é possível ver um quadro no quarto de Dani, onde uma criança com uma coroa abraça um urso gigante, fazendo um foreshadowing para o final do filme. O urso também é um símbolo recorrente no filme e que faz referência sobretudo à jornada de Christian. O nome Pele também faz uma referência interessante sobre o Brasil. A Copa de 1958 foi sediada na Suécia. Copa essa que foi brilhantemente vencida pela seleção, com uma jornada de destaque de um jovem chamado Pelé. Reza a lenda de que essa Copa foi tão simbólica e tão especial para a Suécia, inclusive a vitória do Brasil e a atuação de Pelé, que muitos dos jovens daquela época e até hoje foram nomeados como Pelé, em homenagem ao jogador. Ainda nas referências medievais, é possível ver, durante todo o filme,
diversas runas, cada uma com seu significado próprio. Inclusive há referência a um ritual viking chamado Águia de Sangue, uma espécie de punição a traidores e a reis perdedores de uma guerra. Quanto à fotografia, é possível notar que a cor amarela foi saturada durante todo o filme. O amarelo carrega uma simbologia alegre, de vida, de dia, de sol, de fertilidade, mas em algumas culturas existe a simbologia da morte agregada ao amarelo. E aqui a intenção de Ari Aster é trazer esta ambiguidade. Enquanto no começo do filme ela está atrelada ao trauma da morte de seus pais e de sua irmã, no decorrer do filme é possível ver o amarelo atrelado a várias outras situações de morte e de vida. Inclusive no primeiro slide é possível ver outra autorreferência que o filme faz. No frame de seus pais na cama é possível ver uma foto de Dany com um vaso de flores atrás, simbolizando futuramente a sua vitória como rainha de Maio. Ainda na fotografia é possível ver as referências que Ari Aster faz a Stanley Kubrick, como por exemplo o cobertor de Dany em uma das cenas, que se assemelha bastante ao tapete clássico do Hotel de Iluminado, além de movimentos de câmera muito parecidos com o de O Iluminado e Laranja Mecânica. As duas únicas músicas do filme que não fazem parte da trilha sonora original também fazem referências à história, sobretudo à jornada de Dany. Na primeira, IOU, pela banda Freeze, conta sobre uma pessoa que não se sente correspondida pelo seu companheiro e que, pelo contrário, a trata mal na frente de seus amigos. Além de, claro, perceber que a outra não se sente confortável no relacionamento. A segunda, The Sun Ain't Gonna Shine Anymore, por Frankie Valli and the Four Seasons, também conta um pouco sobre a solidão e principalmente faz uma brincadeira com sol, azul, amarelo, lua. Traz essa dualidade que uma relação pode ter. Midsommar ainda faz referência a um filme dos anos 70, chamado O Escolhido, The Wicker Man, e seu remake de 2006. Onde também conta a história de estrangeiros americanos se envolvendo em uma espécie de comunidade pagã que realiza rituais macabros. E por fim, Midsommar pode traçar paralelos com O Mágico de Oz, onde a gente tem o leão covarde, que quer coragem, que a gente pode simbolizar aqui pelo Christian, que busca coragem para terminar com Dany. A gente também pode pensar em O Homem de Lata, que quer um coração, como Mark, que é um cara totalmente apático, principalmente em relação a Dany e a comunidade como um todo, não respeitando muitas coisas da vila, e que só pensa em sexo sobretudo. Ainda a gente pode pensar no Espantalho, que gostaria de um cérebro, como Josh, que está a todo custo pensando em terminar o seu PhD, querendo buscar conhecimento. E o Mágico de Oz, que é o cara que conhece toda a Terra e que está ali há muito tempo e que atrai o grupo, que seria no caso o próprio Pelen, que faz parte da vila e que trouxe os amigos até o festival. E as referências a Mágico de Oz também podem ser notadas no design de produção e na fotografia do filme. Como por exemplo, no começo de O Mágico de Oz, Dorothy vive no Kansas, onde acontece uma tragédia, e toda essa parte do filme se passa num tom sépia, quase preto e branco. Ao passo que Dany, quando está nos Estados Unidos, onde acontece a sua tragédia, a fotografia toma tons azulados, escuros e depressivos. O que muda quando Dorothy e Dany entram nesse novo mundo, onde tudo toma tons mais coloridos, vivos e alegres. Um outro exemplo é a entrada da vila de Midsommar, onde existe um caminho de girassóis amarelos, uma referência ao caminho de tijolinhos dourados do filme de 1939. Enfim, e por hoje é isso.